TVC 16. Aqui você se vê. Olá, boa noite. Notícias do Dia está no ar. Hoje é quarta-feira, 26 de maio. E você vai ver nesta edição: carro usado em assalto à relojoaria Ângelo é recuperado pela polícia. Relator nega liminar e caso de Bom Tempo será julgado pelo plenário do TSE em Brasília. Mais 7 pessoas morrem de Covid-19 em Petrópolis. Quase 1.400 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 nesta terça-feira. Equipamentos doados pela GE reforçam estrutura para a vacinação contra a Covid-19. Detran RJ promove 27º mutirão no próximo sábado. Sesc Quitandinha recebe edição do Procap. Evento é o primeiro no interior do estado. Agora, no Notícias do Dia. O veículo usado pelos criminosos que assaltaram na manhã de ontem a joalheria Ângelo, na rua Doutor Porciúncula, no centro da cidade, foi recuperado pela polícia. O carro modelo Honda HR-V de cor branca, usado no assalto à joalheria Ângelo, na rua Doutor Porciúncula, no centro de Petrópolis, foi recuperado por policiais militares ainda na tarde de terça-feira, na região do Bela Vista. O veículo foi abandonado pelos criminosos perto de um bar, conhecido como Bar do Mirante, na rua Alberto Purig. Os 2 homens envolvidos no crime continuam foragidos. Dentro do carro, os policiais encontraram 2 carregadores, 50 munições de calibre 9mm e um radiotransmissor. O veículo foi levado para a delegacia para ser periciado. O carro, de acordo com os agentes, é clonado e foi furtado no Rio de Janeiro. Durante o assalto, os bandidos renderam o proprietário do estabelecimento, que tem 83 anos, 2 funcionários e um cliente, e levaram parte da mercadoria que havia no local. No momento da fuga, os criminosos foram abordados por policiais militares e iniciaram uma troca de tiros no centro da cidade, que resultou em uma adolescente de 16 anos atingida de raspão com um tiro no braço. A menina foi socorrida por populares e levada para a unidade de pronto atendimento e teve alta ainda na terça-feira. Os tiros também atingiram um ônibus que faz a linha Meio da Serra e estava parado no ponto dentro do terminal, e uma banca de jornal na Praça da Inconfidência. A polícia continua em busca dos criminosos que foram flagrados pelas câmeras de segurança da loja e de estabelecimentos vizinhos. E ainda falando de crimes aqui na cidade, na segunda-feira, câmeras de segurança flagraram um homem furtando um dinheiro que estava dentro de um caminhão. O veículo estava estacionado em uma rua em Nogueira. O criminoso foi identificado e preso horas depois em flagrante. Nas imagens é possível observar que o homem passa de bicicleta pelo caminhão que está estacionado na rua e olha para dentro do veículo. No mesmo instante, ele retorna e pela janela do carona pega algo que estava dentro do caminhão. Ele então continua o percurso de bicicleta e para metros à frente para contar o dinheiro que havia acabado de furtar. O crime aconteceu nesta segunda-feira na Avenida Leopoldina, em Nogueira, e devido às imagens foi possível identificar o autor do furto. A polícia foi acionada e prendeu o bandido em flagrante em casa. Com ele havia R$ 2.700 dos R$ 4.300 que ele havia levado. O restante do valor foi gasto na compra de 2 telefones celulares que, de acordo com a Polícia Civil, seriam entregues na delegacia pela família do acusado para que a vítima pudesse ser ressarcida. O homem foi autuado por furto. O boletim epidemiológico nesta terça-feira mostrou que mais 7 pessoas morreram de Covid-19 aqui na cidade. Com isso, chegamos a 1.139 mortes em Petrópolis provocadas pela doença. Vale ressaltar que até o fim do dia de hoje, esse número pode aumentar após a divulgação de um novo boletim.
Petrópolis fez até agora 160.471 testes para Covid-19, com 37.223 resultados positivos e 119.319 negativos, levando em consideração os testes rápidos e de SWAB. Mais 7 óbitos foram confirmados e inseridos na base de dados do município nesta terça-feira. Com isso, Petrópolis tem pelo menos 1.139 mortes provocadas pela doença. Lembrando que até o fim desta quarta-feira, este número pode aumentar após a divulgação de um novo boletim. Neste momento, 147 pessoas estão internadas em UTIs privadas e pelo SUS. Outras 121 estão em leitos clínicos, considerando leitos privados e do SUS, totalizando assim 268 internações em toda a rede da cidade. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 62,34% e de 73,11% em UTI. A Secretaria de Saúde esclarece que o número de óbitos é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da vigilância epidemiológica, o que é feito por uma equipe administrativa. Trata-se de uma medida de segurança para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde. A Secretaria acrescenta ainda que trabalha na atualização de dados de notificações e casos em análise no sistema, inserindo ainda dados pendentes de meses anteriores. É possível acompanhar a evolução dos casos no portal da Transparência do Coronavírus, no site da Prefeitura, que é o petrópolis.rj.gov.br. As equipes de enfermagem sob coordenação do Departamento de Vigilância em Saúde deram sequência, nesta terça-feira, à vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, mais de 1.300 pessoas foram imunizadas. Durante toda a terça-feira, 1.398 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 na cidade. Destas, 949 receberam a primeira dose e 449 receberam a segunda dose. Até o momento, 79.121 pessoas receberam a primeira dose. Destas, 33.919 receberam a segunda dose do imunizante. Nos pontos de imunização foram vacinados 462 idosos, sendo 58 com a primeira dose e 404 com a segunda. Foram vacinados também 2 idosos acamados e 5 pacientes crônicos acamados, sendo 2 com a primeira dose e 3 com a segunda dose. Também receberam a primeira dose 7 deficientes e 751 pessoas com comorbidades, além de 3 gestantes. Em paralelo, as equipes vacinaram 114 profissionais de saúde, sendo 89 com a primeira dose e 25 com a segunda dose. Foram vacinados ainda com a segunda dose 17 integrantes de forças de segurança. A campanha de imunização contra a Covid-19 segue sendo realizada em 10 pontos de vacinação da cidade, com a imunização de pessoas com comorbidades a partir dos 40 anos e trabalhadores da saúde maiores de 30 anos. O cadastro para a vacinação deste público foi aberto domingo. Os dados devem ser preenchidos no site da Prefeitura, que é o petrópolis.rj.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na segunda-feira termômetros e caixas térmicas para o armazenamento das vacinas contra a Covid-19. Os equipamentos foram doados pela GESELMA e deverão ser utilizados nos postos de imunização montados pela Prefeitura, reforçando a infraestrutura para a imunização contra a doença na cidade. Ao todo, 10 termômetros digitais para caixas térmicas, 2 termômetros digitais a laser e 10 caixas térmicas foram doadas. O secretário de Saúde, Aloysio Barbosa da Silva Filho, destacou que com o material será possível reforçar a infraestrutura para a vacinação quando a cidade começar a receber um número maior de doses e, consequentemente, alcançar outros grupos. E você vai ver depois do intervalo. Relator nega liminar e caso de bom tempo será julgado pelo plenário do TSE em Brasília. Detran RJ promove 27º mutirão no próximo sábado. O Notícias do Dia volta em instantes. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho.
Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A quebra de um ônibus da empresa Trel obstruiu a Serra Velha na manhã de hoje e causou transtornos no trânsito. Olha só. A quebra do coletivo da Trel ocorreu em uma curva e acabou interrompendo o fluxo de veículos grandes na região por aproximadamente 2 horas. De acordo com o Cetranspetro, por volta das 8 horas da manhã, a Petroita deu início a uma baldeação para conseguir atender os passageiros que utilizam as linhas 420 e 553 meio da Serra. Ao todo, foram registradas 12 partidas perdidas. A baldeação aconteceu em 2 trechos, sendo nas localidades popularmente conhecidas como Antiga Reciclagem e Cabaninha da Serra. Com a liberação do trânsito por volta das 10 horas da manhã e a normalização do fluxo de veículos no local, a Petroita seguiu tentando restabelecer a operação. Vale lembrar que na semana passada a queda de um poste próximo ao DPO do Alto da Serra provocou a interdição total da pista por quase 4 horas, também resultando em baldeação, além de uma série de atrasos e viagens perdidas. O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, negou o recurso de antecipação de tutela feito pelo deputado estadual Rubens Bontempo, candidato mais votado nas eleições de 2020 aqui da cidade. A defesa do então candidato Rubens Bontempo pediu que o atual deputado tome posse no cargo de prefeito, para o qual foi o candidato mais votado nas eleições de 2020. O argumento da defesa foi por conta da suspensão da execução do processo que o impediu de assumir a prefeitura. O ministro Sérgio Banhas, do TSE, negou as alegações e ressaltou que, abre aspas, a decisão de suspensão dos direitos políticos do agravante continua valendo, fecha aspas. A decisão foi proferida no último sábado e está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Apesar da nova movimentação no processo, que se arrasta desde outubro do ano passado no TSE, a decisão não põe fim às idas e vindas das eleições em Petrópolis. Ainda é preciso que o tribunal vote em plenário o processo de Rubens Bontempo, confirmando ou não a perda dos seus direitos políticos. Depois de ir a julgamento em plenário, caso a decisão confirme que Rubens Bontempo não pode assumir o cargo de prefeito, novas eleições serão marcadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Já no caso de decisão a favor de Rubens Bontempo, ele será autorizado a tomar posse como prefeito. O julgamento do processo no plenário do TSE ainda não tem data. Outras cidades com problemas eleitorais semelhantes tiveram os seus impasses resolvidos, mas Petrópolis segue sem definição. As flexibilizações trabalhistas podem ser a solução para parte da crise gerada pela pandemia. A MP 1046, por exemplo, simplifica regras para a adoção do teletrabalho e de antecipação de férias individuais ou coletivas. A reportagem é de Marquesan Araújo.
A taxa de desemprego do estado do Rio de Janeiro mais que dobrou entre 2012 e 2020. A quantidade de desempregados atinge 1,5 milhão de fluminenses, segundo o IBGE. Diante desse quadro e com o agravamento dos efeitos negativos da pandemia da Covid-19, houve necessidade de edição de projetos que tentam diminuir o número de demissões em todo o país. Entre as propostas está a medida provisória 1046, que simplifica regras para a adoção do teletrabalho, de antecipação de férias individuais ou coletivas e, entre outros instrumentos, prevê a suspensão da exigibilidade de recolhimento do FGTS de abril a junho deste ano. O deputado federal Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, afirma que medidas que facilitem a renegociação entre empregados e empregadores são essenciais. No entanto, ele diz que as medidas precisam ser mais específicas para não haver gastos desnecessários em um momento delicado de escassez de recursos. Quanto mais facilidade e flexibilidade a gente der, melhor vai ser para todas as partes. Claro, protegendo sempre de qualquer abuso. Então, eu acho que a gente vai no sentido correto quando a gente começa a aceitar que a realidade está mudando e que as relações trabalhistas estão mudando também. Outra MP em questão é a 1045, que institui nova rodada do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A proposta abre possibilidade de empresas e empregados firmarem por negociação individual ou coletiva redução proporcional de jornada e salário e a suspensão do contrato de trabalho por até 120 dias. A especialista em direito trabalhista, Cássia Pisotti, explica que o bem é uma oportunidade para as empresas terem alívio durante a pandemia da Covid-19 e empregados garantirem o emprego e a renda. É uma alternativa para as empresas que ou estão paralisadas por conta de decretos estaduais, municipais, e também auxilia as empresas que tiveram queda de produção terem uma alternativa ao desligamento dos empregados. Este ano, a dinâmica para a adesão ao bem é a mesma usada em 2020. Os acordos individuais firmados entre empresas e trabalhadores poderão prever redução de salário e jornada em 25%, 50% e 70%. Apesar de não se falar muito nos últimos meses sobre a dengue, uma campanha que incentiva estudantes da rede pública a combaterem a doença está sendo realizada no Distrito Federal. O objetivo é fazer com que quase 500 mil alunos se tornem agentes transformadores. Confira na reportagem de Larissa Lago. Com o objetivo de conversar sobre a importância do combate e cuidados contra o mosquito Aedes aegypti, a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral começará no próximo sábado a campanha Todos contra a Dengue nas escolas da rede pública do Distrito Federal. A meta é trabalhar a questão de forma constante e abrangente ao longo de todo o ano, relacionando o tema com todas as disciplinas e atividades escolares, além de orientar os professores na abordagem sobre a dengue dentro da sala de aula, mesmo que de forma remota. A campanha pretende fazer dos quase 500 mil estudantes agentes transformadores no combate à doença. De acordo com a subsecretaria, o público atingido com essa campanha pode chegar a 1 milhão de pessoas, ou seja, 1/3 da população do Distrito Federal. O Detran RJ promove no próximo sábado o 27º mutirão de atendimentos. Serão disponibilizadas 6.500 vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos em 116 unidades espalhadas em todo o estado do Rio. Para evitar aglomerações, o atendimento será realizado mediante agendamento prévio. O usuário deve marcar os serviços pelo site do Detran, www.detran.rj.gov.br, ou pelo teleatendimento nos números 21 3460 4040, 3460 4041 ou 3460 4042, das 6 horas às 21 horas. O departamento pede aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas. Levantamento realizado pelo órgão detectou que cerca de 30% das pessoas não comparecem na data agendada. Para quem precisa emitir a primeira habilitação, renovar a CNH, mudar ou adicionar categoria, alterar dados ou trocar a permissão para dirigir para a carteira definitiva, o atendimento será disponibilizado das 10 às 16 horas. Para realizar a segunda via da identidade, o atendimento será das 8 às 16 horas.
As carteiras da SEAP serão emitidas na sede no centro do Rio, Belford Roxo, Campo Grande, Petrópolis, Sulacap, Via Brasil e Volta Redonda. O Detran RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos. E você vai ver depois do intervalo. Sesc Quitandinha recebe edição do Procap. Evento é o primeiro no interior do estado. Notícias do dia, volta já. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está mais completa do que nunca. Promoções e novidades para você. Venha conferir na Móveis Pedro II a lindíssima linha de abajures e luminárias. Aproveite nossas super ofertas. Foi realizada nesta quarta-feira a abertura oficial da primeira edição do Procap, Programa de Capacitação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro. E o evento foi no Hotel Sesc Quitandinha. O projeto de fomento ao turismo conta com grande apoio dos setores de serviços, alimentação, transportes, hotelaria, entre outras atividades que compõem um segmento turístico. A realização é da ABIH-RJ, em parceria com a FEComércio. Paulo Michel, presidente da ABIH, falou sobre o Procap. Bom, o Procap é um programa de capacitação dos agentes de viagens, operadores e do turismo local. Essa é a primeira edição do evento no interior do estado e a importância do Procap é que ele vai promover o turismo na região. Vai formar as pessoas e informar as pessoas da vivência do turismo local. Ou seja, as pessoas vão ter a experiência para depois poder vender melhor, com mais propriedade, o segmento de turismo, não só da cidade de Petrópolis, como da região do entorno. O evento contou com a presença de importantes autoridades e parceiros, como o secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca, que falou sobre o apoio da Secretaria ao Procap. Nós temos, quanto Secretaria de Estado de Turismo, uma missão muito importante nesse processo de retomada pós-pandemia. Com a chegada da vacina, a gente espera que o segundo semestre seja de uma retomada muito forte. E o setor tem que estar preparado para isso. Nós temos um público que, pelos números de 2019, de 11 milhões de brasileiros que viajaram para o exterior, foram procurar destinos internacionais, que por conta da pandemia hoje estão limitados a transitar para esses destinos internacionais e também pela limitação da alta do dólar e do euro, que faz com que esses turistas venham a procurar destinos domésticos, destinos nacionais. Então o setor tem que se organizar, essa iniciativa é muito importante, unindo a ABIH e a FEComércio, que vai tratar de organizar as ações do setor, essa parceria conjunta com a Secretaria de Estado de Turismo, com a Turis Rio. A gente pretende integrar o setor produtivo, a iniciativa privada, o setor hoteleiro, todo o setor de bares, hotéis, restaurantes, para que a gente possa planejar essa retomada.
Isso vai ser muito importante. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro como um todo, o estado do Rio de Janeiro, será um dos principais destinos, vai se consolidar como um dos principais destinos pós-pandemia de procura no turismo. Então a gente tem que estar preparado para isso, e essa atuação integrada da iniciativa privada com o poder público é fundamental para que isso dê certo. O presidente da Turisrio, Sérgio Ricardo de Almeida, enfatizou o apoio ao Procap e falou sobre o turismo na região. Parceria total, nós estamos completamente ligados à ABH, Associação de Hotelaria, FEComércio. Esse é fundamental para a capacitação dos agentes de viagem, operadores, vender destinos importantes, vender produtos importantes. Então nós estamos reunindo aqui esses operadores. Aqui em Petrópolis, por exemplo, vamos levar o Brejal, que é o turismo rural. As pessoas vão procurar pós-pandemia a natureza, vão procurar a questão do turismo rural, o turismo religioso. E Petrópolis tem tudo isso. Tem talvez uma das trilhas mais bonitas, que é Petrópolis, Teresópolis, do Rio de Janeiro. Turismo religioso aqui é um turismo destacado, com igrejas sensacionais. E tem também muito turismo rural. Então a gente quer levar essa gente para começar a vender experiências, e Petrópolis pode oferecer uma boa experiência. Mas o mais legal é essa parceria entre a FEComércio e a BH. É o setor privado capacitando, tocando, e o Estado impulsionando. Mas vai funcionar desde já, ou vocês vão esperar a retomada da economia com o fim da pandemia, ou é uma coisa para já, para começar a fomentar o turismo aqui na região? O turismo está retomando, devagar, com todos os cuidados, com consciência. As pessoas estão procurando. A gente percebe um movimento de turismo interno muito grande, circular, que é o carioca vindo ao interior do Rio, circulante. Depois a gente vai perceber também a vinda de paulistas, mineiros, esses mercados mais próximos. E acho que no ano que vem só que a gente vai poder falar de turismo estrangeiro. Então já está funcionando devagar, respeitando, usando máscara, tomando todos os cuidados de distanciamento. Mas as pessoas têm que movimentar a economia. O turismo foi a atividade que mais sofreu com a pandemia. No dia seguinte tinha parado quase tudo. Então retomando aos poucos, mas qualificando, que isso é a ideia desse projeto, é qualificar o agente, o operador, o destino, e atrair turistas e mostrar a natureza, turismo rural e tudo que o Rio de Janeiro, Petrópolis e todo o estado tem a oferecer. O evento é muito importante para o interior do estado e principalmente para a região serrana, principalmente neste momento em que o setor foi um dos mais atingidos pela pandemia. O presidente do Sicomércio, Marcelo Fiorini, representando o presidente da FEComércio, falou sobre a importância do evento. Eu represento o comércio da nossa cidade e o turismo e o comércio eles caminham juntos. Eu acho que não existe uma coisa sem a outra. Então é muito importante que Petrópolis, principalmente região serrana, como outras regiões do nosso estado, dependem muito do turismo nesse momento para a gente reativar a economia dos municípios. Na medida que as pessoas voltarem a frequentarem os lugares, a estarem utilizando toda a rede que existe nos municípios, e aqui o Anderson citou aqui diversos parceiros que estão aqui hoje presentes, que vivem, fomentam e movimentam o turismo aqui da nossa cidade. A gente precisa movimentar essa cadeia, é muito importante que isso aconteça nesse momento. A gente passou por momentos difíceis, então aos poucos a gente está conseguindo, as coisas estão conseguindo voltar à sua normalidade. Durante a apresentação, foi mostrada a ideia de levar o Procap a outras regiões do interior do estado, além das ações da Secretaria Estadual de Turismo e dos parceiros voltados ao fomento do turismo no interior do estado. O Notícias do Dia termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. TVC 16. Aqui você se vê.